vamos lá para o próximo e último palestrante de hoje. Você que ficou aí firme, esperando por ele também. Gente. Preciso sair aqui para não atrapalhar o próximo. Peraí. Rafael, tudo bem? Tudo jóia. E aí? Bem-vindo. Tem muitos dos nossos alunos que têm interesse de ingressar nessa área de engenharia aeroespacial. E fica à vontade aí. Agora a palavra é com você. Obrigada. Tá, ok. Eu vou tentar ser rápido, mas vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu só compartilhar aqui então minha tela, que eu fiz uma apresentação. Vocês conseguem ver? Alô? É que eu não consigo ver o chat, desculpa, gente. Ainda não. Ainda não, tá. Agora sim? Sim, a gente está vendo. Perfeito, obrigado. Bom, então, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Depois dessa história incrível do tenente, eu espero que eu consiga chegar um pouco aí no interesse de vocês, tá? Mas é uma honra, eu fico muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Rafael Boutros, eu sou estudante do último ano de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu teria me formado agora em junho, se não fosse a pandemia, mas tudo bem. E hoje eu estagio na Embraer, na parte de suporte e serviço ao cliente. Eu faço planejamento de estoques, né, de peças de reposição aeronáuticas no mundo, que são da Embraer. Então, assim, basicamente, a importância dessa área é que o avião tem dezenas de milhares de peças, e quando a gente fala da Embraer, por exemplo, a gente está falando aí de vários tipos diferentes de aviões, né? Vários modelos de aviões. E essas peças são muitas, são dezenas de milhares, são muito caras, e se o cliente fica com a peça, com o avião parado porque falta essa peça, ele tem um prejuízo muito grande. Ele está perdendo dinheiro a cada hora que ele fica parado porque falta peça. Então, é um desafio muito grande a gente saber onde, em que lugar do mundo a gente vai colocar uma peça específica que aquela aeronave precisa. Bom, sobre mim, eu tenho 25 anos, eu sou paulista, natural de São José dos Campos, o que é engraçado porque eu não sei até onde que isso teve influência na minha escolha de fazer engenharia aeroespacial, porque aqui é um polo muito grande, a concentração de instituições e empresas relacionadas à área aeroespacial aqui é muito grande. E uma coisa que eu gosto de me definir, assim, uma frase que eu gosto de falar para me definir é que eu sou apaixonado por tecnologias que melhoram nossas vidas. Eu acho que a tecnologia está aqui para realmente melhorar a nossa vida. É, bom, então eu vou falar um pouquinho do meu processo de escolha. Ele não foi nada fácil. Eu imagino que deve acontecer muito com vocês também do Instituto, porque vocês devem ser bons alunos, imagino eu. E eu fui um bom aluno. Eu tirava boas notas e eu gostava de todas as matérias. As únicas que eu não gostava tanto eram. Eu não tinha tanta afinidade assim com física e matemática, mas eu encarava bem. Então, considerando que eu poderia ir bem no vestibular, eu queria primeiro. Eu pensei em ser médico. Mas, inclusive, estava vendo na programação, teve alguns palestrantes médicos aí, né? Eu acho que é uma profissão muito bacana. Talvez eu tivesse sido feliz se eu tivesse escolhido essa profissão, mas é, eu acho que o cotidiano não era muito para mim, aquele cotidiano de médico. Então, mesmo assim, eu fui num workshop de medicina que teve na Universidade Federal de São Paulo, aqui na capital mesmo, e eu adorei. Assim, eu gostei muito, eu coloquei ela como uma das minhas opções. Mas aí eu fui pensar um pouco nos meus gostos pessoais. Eu gostava muito de aviões. Desde criança eu olhava para o céu e falava, olha aquele avião, que bacana, é um modelo tal. E eu sempre fui muito apaixonado por isso.
queria muito também ter a oportunidade de voar, porque quando eu era criança eu não viajava de avião, eu não viajei até o meu terceiro ensino médio, e eu sempre via vídeos no YouTube, eu ficava, nossa, deve ser uma sensação muito legal. Então, eu falei, vou ser piloto, e a chance que eu tinha de ser piloto era pela Força Aérea, porque é um curso, é o único curso de piloto que é gratuito, né, aqui no Brasil. Todos os outros são bastante caros. Então, eu pesquisei muito sobre a prova, eu li os editais, mas eu descobri que, porque eu sou muito alto, eu tenho, não muito alto, mas eu tenho 1,90 de altura, e no terceiro ano de ensino médio tinha por aí também, e o limite da AFA é 1,88 para você ser piloto. Então, eu acabei tendo que deixar essa ideia de lado e fui procurar outras coisas. Aí, além de avião, eu sempre gostei muito de tecnologia e eu me virava bem com informática e eletrônica. Então eu tive essa vontade, e também, além disso, né, eu tinha vontade também de no futuro empreender, sabe? Então eu falei, aí quando chegou a hora de escolher, eu falei, por que que eu não experimento a engenharia aeroespacial? É um curso muito, muito interessante. Tinha essa parte do avião que eu gostava, tinha a parte da tecnologia, tinha a parte da inovação que eu adorava, eu poderia empreender. Então eu decidi que eu ia tentar. E aí, se eu não gostasse, eu voltaria, prestava vestibular de novo, tentava uma segunda opção, tentava medicina, enfim. E aí, falando um pouquinho de como é passar no curso, né? Passar no curso, a engenharia aeroespacial ela é um curso bastante concorrido. São poucas as vagas no Brasil, a nota de corte é muito alta, é bastante equivalente à medicina. Medicina acaba sendo um pouco mais concorrido, mas acaba sendo assim bastante equivalente. Por exemplo, a UFMG é a segunda maior nota de corte do SISU, quase todos os anos. Na USP, a engenharia aeronáutica também é. Então, são poucas as vagas no Brasil, e a minha dica, se vocês querem fazer um curso assim, que vocês precisam de uma nota de corte bastante elevada, que vocês precisam tirar uma nota bastante elevada por causa da nota de corte, é não levar dúvida para casa e é fazer muito exercício. E principalmente na faculdade eu aprendi na marra, que quanto mais exercício você faz, melhora seu raciocínio, melhora sua memória. As matérias que eu mais me lembro hoje são as que eu mais fiz exercício na época, isso faz muita diferença. E eu não percebia tanta importância disso na época, sabe? Mas essa é a minha primeira dica aí para quem quer fazer um vestibular concorrido, também treinar redação e essas coisas. Bom, eu queria começar, né, falando um pouco de como é assim a engenharia, porque foi uma coisa que eu tive, eu não tive assim uma orientação profissional tão boa antes de entrar no curso, então eu precisei aprender meio que na marra mesmo. Então, eu queria começar a explicar falando o que é engenharia e como ela se difere de física e das outras ciências, né? A engenharia, em geral, é a aplicação do conhecimento. Então, a gente pega aquilo que a gente aprendeu da física, da química, da biologia, das ciências sociais e aplica em criar algo, criar melhorias que facilitem a vida da sociedade. Essas melhorias podem ser um celular, um computador, uma estação espacial em Marte, ou pode ser também um processo, como é o que eu faço. Eu faço o processo de planejamento de peças de reposição, pode ser um software. São, em geral, coisas criamos coisas que facilitam a vida das pessoas a partir do que a gente aprendeu da ciência. E é bastante interessante que aqui eu coloquei dois exemplos de propósito, que são, esse primeiro é um acelerador de partículas, que é uma coisa criada pela engenharia, uma maravilha da engenharia, e que nos ajuda muito a descobrir melhor a ciência, a trazer, descobrir como funciona ali as partículas atômicas, até a cura do câncer está sendo, o acelerador de partículas está ajudando a gente. Eu, por exemplo, o telescópio Hubble, que também é uma criação da engenharia, que é muito usada ali pela astronomia para descobrir novos astros, novos elementos do espaço, né? E aqui embaixo, eu trouxe aqui, não é para ler tudo, mas é só para vocês terem uma ideia que aqui tem algumas das áreas que a engenharia se foca, mas são
como vocês podem perceber, são muitas áreas, né? Tem a aeronáutica, aeroespacial, tem naval, física, hídrica, biológica, bioprocessos, são muitas. E falando agora mais específica, e antes de continuar, dentro de cada uma dessas áreas ainda tem várias áreas de especialização que aí chega a milhares de áreas diferentes na engenharia. São muitas coisas. Você pode estudar basicamente o que você quiser com a engenharia, é muito abrangente. Mas agora, e a aeroespacial? A aeroespacial é o ramo da engenharia que lida principalmente com projeto, construção e manutenção de aeronaves, de astronaves ou veículos espaciais, de foguetes ou lançadores e satélites. Mas eu queria focar nesse principalmente porque não se limita só a isso. A engenharia aeroespacial ela também trabalha com todos os aspectos que envolvem esses objetos. Então, por exemplo, ela atua no planejamento da malha de uma companhia aérea, é o trabalho de um engenheiro aeroespacial também, no controle de tráfego aéreo, em processo de otimização da fabricação de aeronaves, no controle da trajetória de um foguete, desenvolvimento de motores aeronáuticos, captação de sinais de satélites. Então, não é só projeto, construção e manutenção. É, bastante coisa aí também no entorno desses objetos. Então, uma coisa que é muito interessante da engenharia aeroespacial, em específico, é que ela é uma engenharia de alta tecnologia, ela engloba a mais alta tecnologia da humanidade. Não que seja a única área que envolva, muitas áreas envolvem também uma tecnologia muito de ponta, mas os projetos aeroespaciais específicos são bastante grandes, são projetos caros, são projetos complexos, então a gente acaba, porque, bom, por exemplo, a gente não voava, nem mandava objetos para o espaço há 150 anos atrás, é uma coisa muito recente, é muito desafiador. Então, um detalhe da engenharia espacial que é muito interessante é que a gente precisa do cume do conhecimento de várias outras áreas. A gente precisa do melhor conhecimento que a gente tem de física, de química, de eletrônica, de biologia, de computação, de materiais, de controle e automação. Enfim, ela engloba várias outras áreas que não só a engenharia aeroespacial. Mas o engenheiro aeroespacial em si, ele acaba tendo geralmente que se aprofundar em algo, porque se dedicar a uma área ou algumas poucas áreas de atuação, porque é bastante complexo. Então, geralmente o engenheiro aeroespacial ele se foca ali no projeto estrutural, outros no projeto aerodinâmico, outros na mecânica do voo, que é basicamente como movimentar o avião, outros no controle orbital, o que fazer para o satélite se manter na posição que ele deveria estar. Enfim, essa é a ideia. Então, é muito importante que o engenheiro aeroespacial trabalhe bem em equipe. E ele também tem que ter visão sistêmica, visão do todo do projeto. E ele precisa sempre pensar na integração da sua área com as outras, mesmo que seja biologia. Porque, por exemplo, para enviar um homem para o espaço, a gente precisa ter bastante capacidade de fazer com que esse homem ele não sofra problemas de saúde lá em cima. Por exemplo, aqui é uma imagem só para ilustrar como é complexo um avião. São muitas partes, e cada partezinha dessa é liderada por um engenheiro diferente. Então, assim, é bastante coisa, tá? Falando um pouquinho das universidades. Bom, o curso de engenharia aeroespacial é um curso muito recente no Brasil. Ele é bem recente mesmo, é coisa assim, a maioria das universidades acabaram adotando ele a partir de 2009. Então, antes, elas eram derivadas, quem estudava engenharia aeronáutica ou espacial, era derivado de de engenharia mecânica de outras universidades. Então, aqui a gente tem as principais, a UFMG, a UNB, a UFSC, a UFABC, a Federal de Santa Maria, o ITA, a Federal do Maranhão, que está implementando o curso agora. E além da aeroespacial por si só, a gente tem também a USP São Carlos, a Unesp, a Unifei, a Federal que é a Federal de Itajubá, a Federal de Uberlândia, trazendo o curso de aeronáutica. É um curso que ele é
realmente muito derivado da engenharia mecânica. A gente tem muita base de engenharia mecânica. Mas a gente também acaba tendo um, conteúdos de outras engenharias, principalmente, porque a engenharia aeroespacial ela é bastante abrangente. A gente precisa de muita noção de controle, muita noção de softwares. Então, ela é bastante abrangente mesmo. Duas trajetórias que são. É comum que o curso seja dividido em duas trajetórias. Então, quando você entra em engenharia aeroespacial, geralmente você tem a opção de escolher: eu quero fazer engenharia aeronáutica aqui dentro, ou eu quero fazer matérias de engenharia astronáutica, que é a parte espacial. Então, basicamente, o curso ele é estruturado assim. O primeiro e o segundo anos costumam ter matérias do ciclo básico, que são comuns para todas as engenharias e também comuns para a maioria dos cursos de exatas. O terceiro ano começa a ter matérias um pouco mais específicas da engenharia mecânica e também ali um pouco da automação, um pouco da elétrica. E o quarto e quinto ano são matérias que são realmente específicas daquela trajetória da engenharia aeroespacial que você escolheu, aeronáutica ou astronáutica. Agora, uma dica aqui que vai é que inglês ele é essencial para a maioria das engenharias, mas principalmente para a aeroespacial, porque a maioria dos nossos conteúdos a gente bebe de fontes externas. Então a gente precisa, vários dos meus livros são livros gigantes que são totalmente em inglês, não tem tradução ainda. Isso tem mudado ultimamente, mas inglês é primordial. Então fica uma dica aí também, se você precisa aprender inglês, aprenda. E se você sabe inglês, começa a pegar um pouquinho também do francês, porque o francês também é bastante usado nesse meio, tem muita instituição na França que é referência, então é bastante, e também no Canadá, na parte de Quebec, então são duas línguas aí que são bastante interessantes de você ter, e bastante essenciais, assim, principalmente o inglês, bastante essencial para fazer o curso. Tenho colegas que não sabem muito bem de inglês, aprenderam durante o curso, tem colegas que não conseguiram aprender durante o curso, mas eles se viram, mas faz muita diferença. Aqui eu trouxe um pouquinho das matérias que são comuns para engenharia aeroespacial. São algumas matérias, são quase todas aqui, mas é mais para vocês perceberem aqui que o primeiro e o segundo ano são matérias cálculo, que são matérias da matemática, cálculo, geometria analítica, tem química, tem uma introdução àquela engenharia que você está fazendo, tem estatística. No segundo ano começa a ter um pouquinho mais pegado a mecânica dos materiais, que é mais comum das engenharias mesmo, eletromagnetismo. Aí, terceiro ano exceto a aerodinâmica e astronomia, o resto é tudo realmente engenharia mecânica e automação, e teoria de controle, e outras matérias assim. Quarto e quinto ano, você foca na engenharia aeronáutica e na engenharia espacial, que é desempenho de aeronaves, estabilidade e controle do avião, manutenção de aeronaves, ali também projeto de aeronaves 2, propulsão de foguetes, materiais de compostos. Então, assim, você acaba não precisando fazer todas essas matérias, mas eu particularmente, a única matéria que eu não fiz aqui foi esse projeto de sistemas espaciais, porque não era obrigatória para mim, porque eu fiz os dois projetos de aeronaves. Mas é uma coisa que eu poderia ter escolhido fazer, eu gostaria de ter feito se eu tivesse a chance. Mas uma das coisas mais legais da engenharia, de todas as engenharias, mas na aeroespacial eu senti bastante essa diferença, é participar de uma atividade extracurricular. Porque elas fazem muita diferença na hora de você colocar realmente a engenharia em prática ali, já na universidade. Então, na engenharia aeroespacial, algumas atividades mais comuns aqui são o aerodesign, que é você fazer esses aviões aqui para participar de competições ali de velocidade, carga e capacidade, né, capacidade de carga e peso. O segundo aqui a gente tem o design de drones, também é bastante interessante de se fazer quando você está cursando engenharia aeroespacial. Esse aqui é um mini satélite, ele tem o tamanho de uma lata de refrigerante, mas ele tem uma tecnologia bastante interessante dentro dele aí, é bem legal para você simular um satélite de verdade, que é muito complexo. E também o Rocket Design, que a gente chama o modelismo de foguetes, né? Que esse projeto é até interessante, é bem interessante, que ele é um projeto da UFMG, é um foguete que ele carrega consigo sementes de árvores nativas, se eu não me engano, da floresta amazônica, que
são resistentes à explosão. Então, você vai numa área desmatada que você quer reflorestar, você calcula junto com os ventos e outros parâmetros, você envia esse foguete, ele chega numa altitude bastante elevada, explode e espalha sementes por aquela região. Então, é uma forma de, dentro da universidade, a gente já trabalhar com um projeto que auxilia ali o meio ambiente, por exemplo, bastante interessante. Bom, sobre o mercado. O Brasil, na parte aeronáutica em específico, ele é bastante destaque no cenário internacional. É claro que a gente não concorre tão diretamente como países aí como né, Estados Unidos e França, que tem um mercado aeronáutico bastante desenvolvido, mas pelo fato da Embraer ser a terceira maior fabricante de aeronaves civis do mundo, só perdendo para Boeing nos Estados Unidos e para Airbus ali na França, Espanha e Alemanha, a gente tem um mercado assim bastante grande de engenharia aeronáutica no Brasil. Então, não só a Embraer, mas também as companhias que prestam serviço para a Embraer, elas contratam muito engenheiro aeroespacial. Então, a maior parte dos engenheiros aeroespaciais no Brasil vão acabar parando aqui nessa cidadezinha chamada São José dos Campos, que é o polo. Essa cidade também aparece aqui embaixo, as duas são fotos de São José dos Campos. Também São José dos Campos também é o polo da engenharia espacial, da parte espacial, da parte astronáutica. E a parte astronáutica do Brasil, ela possui relevância no cenário espacial. A gente não pode negar, o Brasil, ele é um país que ele tem um certo desenvolvimento espacial, sim. Mas por diversos motivos, desde do Brasil não ter participado da corrida espacial, e também da explosão de Alcântara, que atrapalhou bastante o nosso desenvolvimento da parte aeroespacial, a gente está caminhando ainda, a gente tem potencial, mas a gente ainda precisa desenvolver. E é uma coisa que, inclusive, o fato do nosso ministro da Ciência e Tecnologia ser um astronauta tem ajudado. E então, a gente tem aqui em São José e também na região empresas que produzem foguetes, produzem mísseis e partes de satélites. E aqui também a gente tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é o principal responsável por produzir os satélites brasileiros. Aqui, nessa imagem, a gente vê um satélitezinho aqui, né, não é um satélite tão grande, tá? Tem uma pessoa aqui, um satélite aqui, e esse laboratório aí é o maior da América do Sul, se eu não estou enganado, e ele faz integração de satélites. É um lugar assim, muito atmosfera super controlada, tem regiões que são que a atmosfera só pode ter 100 partes por milhão de poeira, de detritos, é bastante interessante. Mas uma coisa que eu queria comentar também é que a atuação do engenheiro aeroespacial ela não é restrita só à área aeroespacial. Eu conheço, particularmente, eu tenho vários amigos que saíram se formaram em engenharia aeroespacial e acabaram preferindo trabalhar em bancos, trabalhar puxa, me deu branco. Em planejamento de frota da Localiza, por exemplo. Então, assim, tem várias empresas que utilizam os engenheiros aeroespaciais porque eles gostam desse perfil de abrangência que a engenharia aeroespacial dá, que é um perfil que a pessoa sabe muitos fundamentos ali da engenharia mecânica, da engenharia de automação e controle, um pouco de elétrica, um pouco de programação, junta tudo, cria um profissional que é bastante atraente para o mercado e principalmente para cargos de liderança. É bem interessante isso. E, bom, indo para as mensagens finais aqui, eu não sei se eu já passei do horário, acho que sim, então eu vou tentar ser rápido. A engenharia aeroespacial é um curso bastante desafiador, não é um curso fácil. Não que qualquer curso seja fácil, mas ele é bastante desafiador, sim. E ele exige muito estudo, não só para entrar, mas também para permanecer na engenharia aeroespacial, muita vontade de aprender e muito cálculo. A gente calcula coisa pra caramba lá dentro. E é uma pena, infelizmente, a taxa de desistência é alta nas engenharias. E ela é alta também na engenharia aeroespacial, não deixa de ser uma exceção. Então, a orientação profissional, ela é importantíssima.
Porque se você iniciou um curso e não gostou, dentro da engenharia aeroespacial, ela tem essa particularidade que a área da atuação ela é bastante diversa. Então, como a gente falou aqui, você pode acabar trabalhando com outras coisas que não são avião, satélite, foguete. Você pode trabalhar com diversos outros tipos de empresas, mas mesmo que você tenha essa possibilidade, tenha pensado nessa possibilidade e não tenha gostado, é melhor trocar de curso, porque não faz bem para nossa saúde, nem física e nem mental, estar onde você não quer, estudar o que você não gosta e fazer o que você não aproveita. Porque a gente tem que pensar que a gente vai trabalhar com aquilo por boa parte da nossa vida. E, e se a gente não aproveita esse tempo que a gente tem para trabalhar também, a gente tá desperdiçando, se a gente coloca o trabalho assim como uma parte à parte da nossa vida, a gente está perdendo muito tempo. O tempo vai passar muito rápido, a gente vai envelhecer muito rápido, porque a gente está jogando um terço do nosso dia fora, ou mais, um terço ou mais do nosso dia fora, não sendo quem a gente é. Então é importante a gente pensar muito bem no curso que a gente vai querer fazer. E orientação profissional, assim, é importante que como essa que a gente está tendo aqui hoje, mas também procure realmente um profissional, se você tem vontade de, pergunte tudo, pergunte o que é o curso, o que você estudou, o que você precisa, o que você faria diferente, o que você não, o que você lições aprendidas, que a gente chama muito na engenharia, lessons learned, o que você gostaria de ter feito melhor, e isso faz, assim, muita diferença. Se você no começo já viu que realmente não gostou, continue, procure uma outra área, porque é importante achar alguma coisa que você ame de paixão, para você continuar o resto da vida vivendo bem. E a engenharia aeronáutica, assim, para terminar, a engenharia aeroespacial, ela é uma engenharia muito cativante. Eu fiquei apaixonado por ela porque eu gosto muito de tecnologia e quem gosta de tecnologia, em geral, ama. E se você é dedicado, mesmo o mercado sendo restrito, se você se dedica bastante dentro da engenharia, a chance de sucesso profissional é muito alta. Eu não conheço nenhum dos melhores alunos aí não trabalhando na área que eles gostariam de trabalhar. Todos eles trabalham e gostam muito da área que trabalham. Então, vale a pena ter muito empenho. E além de empenho também, é importante que você seja aberto a novas possibilidades. E ser uma pessoa resiliente, porque vão vir desafios muito grandes, coisas que engenharia aeroespacial, como é uma coisa nova, tem muita coisa que ninguém nunca fez, que ninguém nunca descobriu. Então, se você é capaz de passar por isso, nossa, vai ser uma experiência muito bacana aí para vocês. Então, por último, eu deixo aí meu contato. Muito obrigado. Se vocês precisarem de qualquer coisa, pode conversar, não tem problema. Eu não sei se vai dar tempo de perguntas, mas estou disponível. E eu desejo para vocês, olha, não faz muito tempo que eu tive aí, que eu tive na situação que vocês estão. Boa sorte, muito sucesso, que venham várias aprovações aí, que vocês façam a escolha certa e que sejam felizes com essa escolha pelo resto da vida, viu? Decolem. Que Estou legal, aberto. Natália. Estou aberto aí para Sensacional. perguntas. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto isso, tem uma pergunta. Tem engenheiro aeroespacial brasileiro que vai para a NASA? Tem, mas eu vou falar que é diferente. A aeronáutica, ela é um pouco diferente da astronáutica, porque a aeronáutica acaba sendo mais fácil para os engenheiros irem para outros países, mas a parte espacial, a parte astronáutica, ela é muito mais restrita, porque envolve muitos segredos de Estado e coisas assim, desenvolvimentos assim bélicos, né, militares. Então é complicado ir para a NASA, mas eu conheço gente que conseguiu ir para a NASA sim. Eu não sei até que ponto eles conseguem ficar lá ou trabalhar Até por lá, mas perguntaram se você tem algum amigo que já foi para a NASA. olha, tem um veterano
meu, não chegou a ser muito amigo assim, porque ele foi, eu tava indo no começo do curso, não cheguei a ter muito contato com ele, mas tá, tenho uma matéria feita com ele lá, estudante de engenharia aeroespacial da UFMG foi pra NASA, bem bacana. Legal, parece que alguns dos nossos alunos têm interesse de ir para a NASA, né? Gente, Olha, sugiro, nesse caso, assim, né, é bastante interessante também procurar cursos de engenharia aeroespacial fora também do Brasil, assim, se vocês têm essa possibilidade, eu conheço uma amiga que conseguiu uma bolsa na Universidade de Minnesota, e aí é mais fácil ir para a NASA quando você fez um curso por lá, mas não seja impossível, assim, se você, cara, é só você ser bastante dedicado, assim. E é claro, tem um pouquinho de sorte no meio, mas eu nunca vi ninguém super dedicado se decepcionar, sabe? É muito bacana. legal. Fazer uma foto, tirar uma print, dar um sorriso Ok, aí. Se você ficar à vontade para colocar seu Instagram, para a gente marcar aí, e colocar no chat também o teu e-mail. Eu sei que você colocou no slide, mas coloca no chat aí se algum aluno nosso quiser entrar em contato, tirar dúvida. ok, Tá? Muito obrigada, a gente deseja sucesso na sua carreira. E claro. quem sabe no próximo ano a gente pode contar de novo contigo. Outra oportunidade. Ah, pode sim, pode sim. Tô super disponível aí. Eu adorei a iniciativa, viu? Muito, muito legal. Obrigado mesmo. Um abraço.